Você se lembra daquele filme? Aquele que você assistia sem parar na sessão da tarde, com um prato de brigadeiro do lado, a fita velocidade de hemossedimentação já estava gasta de tanto ir e voltar. Aquele filme que te fez acreditar em magia, em mundos fantásticos, em heróis improváveis. Lembra da sensação? O coração acelerado, os olhos vidrados na tela, a certeza de que tudo era possível. A gente cresce e a vida muda, mas algumas memórias ficam guardadas num lugar especial. Se você também tem um filme que marcou sua infância, que te transporta de volta para aquela época, se inscreve aqui no canal. Vamos juntos nessa viagem no tempo. Prometo que vai valer a pena. Pensa comigo. O que faz um filme se tornar inesquecível? Será que é a história? Os efeitos especiais? A atuação? Ou será que é o momento em que a gente assiste? Hoje, eu quero falar sobre aqueles filmes. Os filmes que, se a gente assistir pela primeira vez hoje, com o nosso olhar de adulto, talvez a gente ache bobo, cheio de furos no roteiro, com efeitos que já não convencem mais. Mas, e daí? A mágica deles não está na perfeição técnica. A mágica está na nossa memória afetiva. Eles são perfeitos, porque eram perfeitos para nós. Naquela época, vamos começar com um clássico que todo mundo aqui deve conhecer, A História Sem Fim. Lembra? Do Atreyu, o jovem guerreiro, com a missão de salvar Fantasia do avanço do nada. E o Falcor, o dragão da sorte, com cara de cachorro gigante, que criança não sonhou em voar nas costas do Falcor. Sentindo o vento no rosto, a gente torcia, sofria junto com o Atreyu na sua jornada. A cena do cavalo Artax afundando no pântano da tristeza. Nossa, até hoje dói. Só de lembrar, a gente sentia o desespero dele, a impotência. A gente chorou de verdade. Hoje, se você colocar o filme, vai perceber que o Falcor é claramente um boneco gigante, um animatrônico. Os cenários parecem meio teatrais. O chroma key é super aparente em algumas cenas. O vilão, o nada, é basicamente uma nuvem escura. Um adulto cínico diria, mas isso não faz sentido. Mas a criança que nós éramos não se importava com isso. A gente não via um boneco. A gente via um dragão de verdade. A gente não via um cenário. A gente via um mundo de fantasia. O filme falava diretamente com a nossa imaginação. Ele nos convidava a acreditar. E a gente acreditava. Com toda a força. A mensagem de que a fantasia precisa da gente para sobreviver. De que nossas histórias e sonhos mantêm esse mundo vivo. Isso era poderoso demais. E continua sendo. Outro que marcou uma geração inteira. Os Goonies. Goonies nunca dizem morra. Quem nunca gritou essa frase com os amigos? Um grupo de crianças desajustadas, um mapa do tesouro antigo, uma aventura no subterrâneo para salvar suas casas. Era a receita perfeita. Cada um de nós se identificava com um dos Goonies. Tinha o líder Mike, o inventor, Data com suas trapaças de polichinelo, o falante bocão e, claro, o gordo, com sua inesquecível dança do ventre. A gente queria ser um deles. Queria encontrar um mapa no sótão. Queria desvendar enigmas. Queria enfrentar os Fratelli e encontrar o tesouro do Willy Caolho. Assistindo hoje, a gente pode pensar, nossa, mas que perigo, os pais deixavam essas crianças sozinhas? Fazendo isso, a gente percebe que os planos dos bandidos eram meio atrapalhados, que algumas armadilhas eram bem improváveis, mas na época era a aventura definitiva. O filme capturava perfeitamente o espírito da amizade na infância, a lealdade, as briguinhas bobas, a união diante de um problema e a relação do gordo com o Sloth. Era emocionante. Ensinava sobre aceitar as diferenças, sobre ver a beleza interior. Os Goonies nos ensinou que juntos, com nossos amigos, a gente podia superar qualquer coisa. Era uma fantasia de poder, para crianças que muitas vezes se sentem pequenas e sem controle no mundo dos adultos. A gente não queria só assistir, a gente queria viver aquela aventura. E o que dizer de Querida? Encolhe as crianças? Um pai cientista que, por acidente, encolhe os próprios filhos a um tamanho minúsculo. E eles precisam atravessar o jardim de casa, que se tornou uma selva perigosa. A genialidade desse filme estava em transformar o cotidiano em algo extraordinário. Uma poça d'água virava um oceano. Um biscoito de aveia se tornava um meteoro delicioso. Um formiga se transformava numa montaria heróica. E o escorpião
Que cena aterrorizante. A gente ficava na ponta do sofá, roendo as unhas, torcendo para eles escaparem. O filme era uma aula de criatividade. Ele pegava objetos comuns e nos mostrava de uma perspectiva completamente nova. Isso explodia a nossa mente de criança. Hoje, a gente sabe que a ciência por trás da máquina de encolher é zero. Os efeitos, com cenários gigantes e bonecos, embora incríveis para a época, hoje tem um ar meio charmoso de feito à mão. Mas a emoção de ver aquele mundo em miniatura, o suspense de cada obstáculo, a alegria de Veloz finalmente conseguindo chamar a atenção do pai, isso é atemporal. O filme nos fazia olhar para o nosso próprio quintal e imaginar as aventuras que poderiam estar escondidas ali. Ele nos deu um novo par de olhos para ver o mundo. A verdade é que esses filmes não são sobre lógica, são sobre sentimento. Eles funcionam porque conversavam com a gente numa época em que a nossa imaginação era a nossa maior ferramenta. Uma época em que a gente não precisava que tudo fosse explicado, que tudo fizesse sentido. A gente só precisava sentir. A gente sentia o medo, a alegria, a esperança, a tristeza. A gente se conectava com os personagens de uma forma pura, sem o filtro do ceticismo que a vida adulta acaba nos impondo. Eles são como uma fotografia antiga. A imagem pode estar um pouco desbotada, as bordas amareladas, mas quando a gente olha para ela, não vemos as imperfeições. Vemos o momento. Sentimos o cheiro, ouvimos os sons, lembramos exatamente de como nos sentíamos naquele dia. É um portal direto para uma parte de nós, que muitas vezes esquecemos que ainda existe. A parte que acredita em dragões da sorte, em tesouros piratas e em aventuras no jardim de casa. Reassistir a esses filmes hoje é um exercício de nostalgia. É como reencontrar um velho amigo de infância. Você pode até notar que ele mudou, que tem umas manias que você não lembrava. Mas a essência, a conexão, ainda está lá. E é um conforto, é um lembrete de quem nós éramos. E de certa forma, de quem ainda somos. Lá no fundo, é um lembrete de que a capacidade de sonhar, de se maravilhar, não precisa morrer quando a gente cresce. A gente só precisa de vez em quando dar um play na fita certa. Esses filmes são tesouros, não porque ganharam Oscars ou porque são obras-primas do cinema, mas porque eles guardam um pedaço da nossa história, um fragmento da nossa infância. Eles são a prova de que a magia não está na tela, mas nos olhos de quem assiste. E os nossos olhos de criança, esses sim, sabiam como encontrar magia em qualquer lugar. E você? Qual é o filme que só funciona porque você era criança? Qual é a sua história sem fim? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber qual é a fita gasta do seu videocassete particular. Ler as histórias de vocês me conecta ainda mais com essa paixão. E se essa viagem no tempo mexeu com você, se te fez sorrir e lembrar de bons momentos, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, a gente continua essa conversa e desenterra mais memórias juntos. Obrigado por assistir e até a próxima.